Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Eu adoro plantar, ver brotar, depois esperar crescer e aí colher. Bom, essa daqui era uma área abandonada, um terreno baldio, um matagal. E aí as pessoas viviam pensando em como transformar essa área numa área produtiva. E aí o pessoal daqui resolveu juntar um dinheirinho e finalmente estão comprando essa área. Na teleaula de hoje você vai ver como as sociedades humanas foram modificando suas relações com a natureza, o que é estrutura econômica e social, como as inovações influenciam a formação territorial e como o mercado mundial está relacionado com os problemas ambientais globais. Este espaço geográfico está se transformando e o seu motor de transformação mais importante é a sua estrutura socioeconômica. É por isso que as regiões mais desenvolvidas da Terra são as que mais mudam. Por que precisamos entender a interação da ecologia com a economia e a sociedade para acompanhar as mudanças nas formações territoriais? A gente tem aqui um exemplo de como as sociedades humanas transformam a si próprias, quando modificam suas relações com a natureza. A família, assim como a tribo e as comunidades, são grupos sociais. Eles estabelecem regras e normas para viver em sociedade e trabalhar a natureza. Os diferentes grupos sociais se organizam para conseguir abrigo e sustento. Para isso, eles estabelecem relações de produção entre os seus membros. Desde as sociedades primitivas, existem trabalhos que são feitos só pelos homens e outros só pelas mulheres. Algumas atividades são desempenhadas por jovens e outras por idosos. É a partir dessas relações de produção que se inicia a divisão social do trabalho. E hoje em dia, essa divisão é muito complexa, já que existem muitos tipos de profissões e trabalhos. Mas existem sociedades que ainda fazem os cidadãos trabalhar muito, né? E ganhando muito pouco, que é o pior, né? Aqui, a divisão social do trabalho existe. O problema é que as condições de trabalho são muito difíceis, né? As condições de trabalho podem ser difíceis, mas quando as pessoas se juntam, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Os grupos de pessoas que atuam na natureza utilizam vários tipos de instrumentos e processos de trabalho. E são esses conjuntos de instrumentos e processos de trabalho que nós chamamos de meios de produção. O conjunto dos meios de produção que as várias sociedades usam depende do nível de desenvolvimento científico e tecnológico dessas sociedades. Os meios de produção podem ser antigos ou modernos. Eles correspondem à evolução do conhecimento, da técnica e da ciência das várias sociedades. Esse conhecimento produz as chamadas forças produtivas para o trabalho de cada sociedade. E é essa dupla dinâmica, as forças produtivas e as relações sociais de produção, que definem aquilo que nós chamamos de estrutura socioeconômica. Isso parece ser muito complicado, mas não é. O desenvolvimento das forças produtivas de uma sociedade é que determina o relacionamento desta sociedade com a natureza. Numa sociedade extrativista, por exemplo, que vive da caça, pesca e da coleta, uma árvore é fonte de sombra, frutos, seiva e lenha. Para uma sociedade agrícola, a árvore é fonte de sombra, frutos, seiva e lenha. Mas também serve para a produção de carvão vegetal e matéria-prima para móveis e construções. Para uma sociedade industrial, a árvore, além de ser fonte de todas essas coisas, se transforma também em matéria-prima para a produção de álcool combustível e papel. Atualmente, a árvore é uma fonte de conhecimento até para a estrutura genética. São os avanços da biotecnologia, um setor industrial que combina os conhecimentos da engenharia genética com a tecnologia industrial. Olá, Gil. Isso aí é o meio natural sendo usado de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas de cada sociedade. Pois é, olha, o desenvolvimento das forças produtivas é determinado
de acordo com a evolução da ciência e da tecnologia, não é isso? Pois é, mas será que o ritmo desse desenvolvimento depende só dessas evoluções? O ritmo de desenvolvimento das forças produtivas também depende das relações sociais de produção. Um exemplo disso são as formas de produção e distribuição de energia. Apesar das reservas mundiais de petróleo estarem com seus dias contados, ainda existe um longo caminho até que novas fontes de energia possam ser aplicadas em tão larga escala. Será preciso investir muito em novas tecnologias, como é o exemplo dos transportes elétricos. O desenvolvimento da energia depende muito da atuação e dos investimentos das grandes empresas, que podem influenciar diretamente na evolução do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Olha, o Matheus aqui é técnico em energia e ele vai explicar pra gente como tem sido a evolução dos diversos tipos de energia na história humana. Vai lá, Matheus. Bem, a gente chama os vários tipos de fonte de energia de matriz energética. São as energias utilizadas tanto para a produção, indústrias, e como para o consumo social, que são lojas, residências, enfim. Matriz energética. Matriz energética está centrada ainda no petróleo, na energia elétrica de origem térmica e termonuclear. Isso desde a segunda revolução industrial. O petróleo e a energia elétrica são tecnologias que foram desenvolvidas entre o final do século XIX e o começo do século XX. Na segunda revolução industrial, que ajudou a acentuar a centralização do capital financeiro e a concentração industrial, ou seja, os processos de produção e consumo de massa. Mas tudo começou muito antes. Na primeira revolução industrial, quando a matriz energética ainda era baseada no carvão mineral. Foi naquela época que o eixo econômico e social se transferiu dos campos para as cidades. E foi assim que começaram a surgir as novas formações territoriais com o capitalismo industrial. Assim como a expansão do espaço geográfico se acelerou, como também as grandes cidades e a urbanização. Bom, a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra com o carvão e a segunda com o petróleo e a energia elétrica. Isso a gente já sabe. O que é a terceira revolução industrial? Por favor. Bem, a terceira revolução industrial ainda não está claro para ninguém se existe ou não. Como o petróleo continua sendo muito importante no mundo atual, pouca coisa se modificou na matriz energética. Tá, mas e a energia nuclear? Isso é bem complicado. Porque, na verdade, a energia nuclear tem mais problemas a serem resolvidos do que soluções no caso da energia. Dá um exemplo. Sim. É o caso da guarda de seus resíduos que permanecem radioativos por um longo período de tempo. Isso é um problema. E não é só do outro lado do mundo não, viu, Gil? A gente tem que tomar muito cuidado porque esse tipo de acidente não aconteça aqui, em Angra dos Reis, onde fica a usina nuclear do Brasil. Pois é. Dá para entender, Vicente, por que um país como o Brasil, cheio de água, de rios, além do sol, do vento, vai precisar justamente da energia nuclear? Eu não consigo entender. Por que não se tira energia de outros lugares, né? Pode ser energia solar, até mesmo do vento é possível tirar energia, isso aí. A ideia da explosão de uma bomba atômica já não é tão aterrorizante como nos tempos da Guerra Fria. Mas a gente não deve desprezar os processos de paz no mundo. E a ideia das revoluções industriais nos ajudam a compreender os processos que introduzem as inovações na produção de bens materiais. Mas é importante saber separar uma inovação das mudanças contínuas nos processos produtivos. A inovação é uma ruptura radical com um padrão técnico anterior, que causa mudanças na estrutura socioeconômica. O semicondutor de larga integração, quer dizer, o circuito integrado, é um exemplo da introdução de uma inovação. Com ele, a microeletrônica chegou nas fábricas e casas no mundo todo. As inovações não são descobertas de um dia para o outro e nem sozinhas. São um conjunto de inovações combinadas que acontecem em ciclos ou ondas. As inovações modificam o processo produtivo e a estrutura socioeconômica. Então, mas dá um exemplo marcante, né, do acontecimento das ondas. Esses ciclos ou ondas aconteceram no final do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. E no final do século XIX, com a segunda Revolução Industrial. Tá certo, então quer dizer que as revoluções industriais
elas alteraram a relação entre a estrutura socioeconômica e o seu meio geográfico, né? Sem dúvida nenhuma, afetaram a formação territorial, com a concentração das pessoas nas metrópoles. Essa concentração urbana que se acelerou no início do século acabou formando não só grandes metrópoles, mas também grandes conglomerados urbanos, as megalópolis, formação territorial típica do capitalismo financeiro. As megalópolis mundiais são os grandes centros de produção e gestão financeira em escala mundial. Um enorme conglomerado urbano, como o que uniu Boston a Washington, no leste dos Estados Unidos. Depois que o Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou e o leste europeu, com a sua economia planificada, se desestruturou. A formação territorial do capitalismo financeiro se expandiu por quase todo o planeta, estabelecendo-se em países que haviam permanecido praticamente fechados, como é o exemplo da China. E essa expansão ampliou os limites do mercado mundial. Até parece que a única lógica dominante é a do mercado. Ou seja, tem muita gente por aí achando que é só o mercado que toma decisões no mundo. Mas se a gente olhar o mapa ou então parar no meio de um trânsito desses, a gente vai perceber que não são só as leis do mercado que irão enfrentar as dimensões dos problemas ambientais globais. Os grandes problemas ambientais do planeta precisam ser enfrentados pela ação coordenada dos governos de todas as nações do mundo. A desertificação, os desmatamentos, as poluições das águas e do ar. Nada disso pode ser resolvido apenas pela aplicação das leis do mercado. Tio, na verdade o nosso planeta Terra é muito grande, ainda é azul. O importante é a gente ficar consciente dos problemas e lutar para preservar o planeta, né? A geografia e o trabalho dos geógrafos ajuda a mostrar as verdadeiras dimensões do risco ambiental que a humanidade corre nesse fim de século. Como a biosfera poderá suportar a exploração dos recursos naturais? E como será possível garantir a depuração de todos os resíduos, de todos os rejeitos que são lançados na biosfera? São muitos problemas para serem resolvidos. Vamos rever tudo isso? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o desenvolvimento socioeconômico mostra como as sociedades humanas transformam a si próprias quando modificam suas relações com a natureza. Aprendeu que os grupos sociais estabelecem relações de produção entre seus membros e que essas relações implicam em uma divisão social do trabalho. Viu como os instrumentos e processos de trabalho formam um conjunto de meios de produção e que eles dependem do nível de evolução do conhecimento científico e tecnológico das forças produtivas sociais. Você aprendeu que o conjunto dinâmico, formado pelas forças produtivas e pelas relações sociais de produção, define a estrutura socioeconômica das sociedades. Viu como as inovações acontecem em ciclos ou ondas e que elas afetam as relações entre a estrutura socioeconômica e seu meio geográfico. E por último, você viu como as leis do mercado mundial não podem enfrentar as dimensões dos problemas ambientais globais. Tá certo? Até a próxima teleaula.